A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza a primeira edição do ano do programa Alesc Itinerante. Nesta semana, as atividades do Parlamento Catarinense foram transferidas para o campus da UNOESC, em São Miguel do Oeste. Na sessão desta terça-feira, 10 de junho, os deputados abriram espaço na tribuna para entidades da região e autoridades. O prefeito do município, Edenilson Zanardi, foi o primeiro a se pronunciar. Ele destacou as potencialidades de São Miguel do Oeste. Nós queremos aqui, claro, como prefeito anfitrião, destacar as nossas potencialidades, mostrar aos deputados que a nossa cidade, e não é diferente no extremo oeste todo, ela sempre se destaca. Embora sejamos cidades de pequeno porte, mas nós nos destacamos em muitas áreas. A nossa cidade de São Miguel do Oeste, por exemplo, ela tem aí um agronegócio bastante forte. Nós abatemos mais de 2 milhões de suínos ano e exportamos muito para 50 países do mundo. Itapiranga não é diferente, as outras cidades aqui do extremo oeste não são diferentes. Temos uma grande força, além do suíno, aves. Tá? Produzimos muito e exportamos muitas aves e temos uma bacia leiteira imensamente grande. Também o setor da construção civil e o setor do agronegócio é forte, além do metal mecânico. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Gerry Comper, fez uma exposição sobre as obras em rodovias da região. E aqui nós temos um extremo oeste, que é praticamente onde nós estamos, que é São Miguel. Então, aqui nós temos algumas obras importantes, que é São Miguel da Boa Vista com Romelândia, que é a 305 São Lourenço Camperê, que nós vamos falar bem dela, que é a 160, né, deputado Fabiano Pinhalzinho, modelo Serra Alta, e que é a ponte do rio Macuco, lá Itapiranga, que houve, agora vamos conseguir continuar. Tive aquele problema de projeto por causa da cota do rio da enchente. Então, agora o vicelar que está aqui nos acompanhando já nos deu a notícia, presidente, que logo nos próximos dias está retomando. Em seguida, as entidades indicadas pelos deputados passaram a se pronunciar. O primeiro a ocupar a tribuna foi Leocir Roque da Croce, representante do DPD, Movimento de Defesa da Propriedade, Dignidade e Justiça Social de Cunha Porã. Ele defendeu os agricultores da região que podem perder as terras para os povos indígenas. O assunto que me traz é um assunto que, de fato, e precisa ser tratado como um problema de Estado, e nós precisamos tomar essa consciência no sentido em que nós, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, um estado do sul do Brasil, onde produtores rurais, que o único crime que fizeram é dedicar-se diuturnamente, vidas inteiras, gerações inteiras, à produção de alimentos, à produção de proteína animal. Aliás, eu ouso dizer que a maior concentração de produção de proteína animal por metro quadrado do mundo é aqui na nossa região, do mundo. E esses produtores, desde o dia 10 de julho de 2000, não têm uma noite, um minuto, um dia sequer de descanso. Preocupados que estão enfrentando uma situação de demarcação de terras indígenas. As representantes da UDESC destacaram, entre outros projetos, o Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite, localizado em Pinhalzinho. Esse núcleo ele é constituído basicamente de 3 laboratórios. Laboratórios de qualidade do leite, e que serão feitas análises básicas de caracterização físico-químicas e microbiológica. Então, esse é um dos equipamentos principais para as análises físico-químicas. Já foram adquiridos 4 unidades, sendo 2 microbiológicas e 2 físico-químicas. Esses equipamentos estão previstos para a chegada ainda este mês, em Pinhalzinho. Foram adquiridos via importação direta. O outro laboratório, a indústria de lácteos em escala piloto. Então, a ideia deste laboratório é desenvolver novos processos, novos produtos e estudos de tecnologias. Então, alguns equipamentos também já foram adquiridos, outros estão ainda em processo de importação.
ainda previsto para chegar em 2025. E o terceiro laboratório, então, que é o Laboratório de Pesquisa e Inovação. Então, esse laboratório visa fazer análises de ponta. O presidente da CDL de São Miguel do Oeste, Juarez Santos Júnior, ocupou a tribuna representando o Conselho das Entidades Empresariais do Extremo Oeste. Ele fez reivindicações de obras para a região. O Hospital Regional tem um projeto pronto, aprovado e que necessita do investimento por parte do Estado. Junto com esse investimento, precisamos, é claro, das especialidades que não temos, mas dentre elas, uma UTI neonatal é fundamental. Hoje, uma criança tem que se deslocar por essas logísticas incríveis que nós temos aqui, né, pela 282, até Chapecó, por exemplo, e seus familiares para poder ter uma solução para seus casos. Então, o Hospital Regional é uma grande urgência. Eu sei que é falado que vai ser investido, mas a gente precisa isso para agora, a gente precisa isso com urgência. O advogado Adriano Perim falou como representante da cooperativa. Ele pediu obras de infraestrutura para o desenvolvimento da região. A maior parte das áreas rurais hoje são servidas por redes monofásicas e bifásicas. Mas a automatização, robotização das atividades exige potências maiores, como a rede trifásica. Existe em Santa Catarina um projeto em andamento do governo estadual, em parceria com a Celesc, que visa modernizar o fornecimento de energia no campo, beneficiando produtores rurais e impactando positivamente o agronegócio. A iniciativa contempla a ampliação de quilometragem da rede trifásica, substituindo as redes atuais. A primeira fase, iniciada em 2023, foi de 500 km de rede, e recentemente, em fevereiro de 2025, o governo estadual e a Celesc anunciaram mais 500 km de rede trifásica rural. Não sabemos quanto disso foi ou será destinado para a região oeste, ocupada essencialmente por pequenas propriedades rurais. O pedido da demanda da Cooperativa 1 é no sentido de que seja levada a proposição para acelerar o programa já existente de eletrificação trifásica, especialmente na região oeste de Santa Catarina. O presidente da cooperativa agroindustrial, Alfa Romeo Bet, destacou o trabalho realizado no oeste catarinense. Nesses últimos 10 anos, nós investimos em infraestrutura para atender o associado 2 bilhões e 100 milhões de reais, mais de 200 milhões por ano. No ano 2024, nós tivemos um faturamento de 8 bilhões e 800 milhões. Geramos em impostos 503 milhões de tributos gerados. O professor do Instituto Parceiro Anjo, Luiz Alberto, falou sobre o projeto Crescendo e Empreendendo. A educação empreendedora, o empreendedorismo, e eu, como professor do programa Crescendo e Empreendendo do Sebrae, acredito que nós podemos atuar fortemente na prevenção, na inclusão social, oferecendo oportunidades para os jovens, preparando eles para o mercado de trabalho, para o mundo do empreendedorismo. Mas, para isso acontecer, recentemente nós recebemos uma área de 9 mil metros quadrados para ensinar o jovem a plantar uma simples laranja, mas cuidar, podar, adubar e aí colher. E esse é o grande desafio, colher a laranja, transformar num bolo de laranja. O que cada um de nós está plantando para os nossos futuros? Se nós plantar coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Nós queremos convidar os senhores e senhoras aqui para junto nos ajudar a plantar cada vez mais coisas boas na vida dos jovens, porque o projeto Parceiro Anjo, na qual os senhores estão vendo aqui, contribui como benefício para toda a comunidade. O representante do Centro de Inovação e Tecnologia do Extremo Oeste de Santa Catarina falou sobre o trabalho realizado na região. Existe um programa chamado Startup Weekend, que é 54 horas para você desenvolver uma empresa de base tecnológica. No mundo, é o principal programa de inovação para as grandes corporações, que é baseado pela Techstar. No Brasil,
é o país que mais executa as SWs no mundo. Santa Catarina foi reconhecida nacionalmente como o estado das startups. Por quê? Porque o SW, dentro do Brasil, é mais realizado em Santa Catarina. E em São Miguel do Oeste, nós somos um dos municípios que mais realiza esse evento de inovação e tecnologia. Então, nós tivemos uma edição há 2 semanas aqui no UESC, ao qual nós entregamos 8 ideias para pré-incubação, para fazer um novo CNPJ para gerar novas rendas. Então, a gente vê a força disso. Então, nós vamos ter 2 ECWs esse ano, em São Miguel do Oeste, 4 hackathons da base tecnológica, então, são 4 entregas que nós vamos ter. Então, só aqui são 6 eventos que acontecem de topo de funil. Então, quando a gente fala que é o início da jornada do empreendedor de tecnologia. Então, São Miguel do Oeste vai tendo um lugar para ser plantado muito forte, essas empresas de base tecnológica. A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de São Miguel do Oeste, Franciele Rask, falou sobre as necessidades da região para atender esse público. Se eu tenho um laudo e eu sei o que o meu filho tem, eu vou poder buscar a solução para aquela montanha de dúvidas que eu tenho, que o autismo traz consigo. Então, nós temos ajudado de 4 a 5 crianças mensalmente com as terapias pré-diagnóstico e com o laudo do neurologista. Isso dá em torno de uns R$ 1.500 por criança. Nós somos uma associação pobre, não temos nenhum fundo público que nos apoia, né? Então, assim, a gente busca, com os nossos recursos, ajudar as crianças e as pessoas carentes. Os nossos filhos, eles, por graça de Deus, a gente consegue pagar as terapias e a gente gasta de em torno de 4 a 5 mil reais por mês. Eu sou mãe atípica, tenho um filho de 10 anos, meu filho é nível de suporte 2, meu filho tem TDAH, e eu digo para vocês que criar um filho ou conviver com uma pessoa com autismo é um grande desafio. Nós precisamos de estradas, nós precisamos de rodovia, de estrutura pública, mas nós precisamos ter um olhar de sensibilidade para as pessoas, para a saúde mental e para esses novos transtornos que estão cada vez maiores. O vice-presidente da União das Associações de Moradores de São Miguel do Oeste, Carlos Roberto Iscariote, pediu melhorias em rodovias da região. Nós queremos que a melhoria da Vila Bart não passe só pela reconstrução da pista, como está proposta pelo DENIT, mas que passa pela construção de acessos aos bairros, que se construa retornos dentro do espaço urbano, que se tenha até a possibilidade da construção de um elevado lá na junção da Vila Bart com a Padre Aurélio Canzi, para dar fluência ao trânsito com a população do bairro São Sebastião, principalmente, e facilitar a vida das pessoas que moram naquele local. Eu sei que a Assembleia Legislativa teve papel preponderante na condução dos recursos aí para os acessos à construção da Marginal em Maravilha, em Pinhalzinho, o trevo de acesso da BR-158 com a 282, e ela pode fazer muito bem esse papel de alocar recursos para que esse projeto que já tem do DENIT, para que tenhamos a melhoria da Vila Bart, consequentemente da BR-282 e a 163, seja atendida a condição de acessibilidade e mobilidade para a população que vive no contorno daquele espaço ali. O vice-reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de São Miguel do Oeste, Vitor D'Agostini, destacou a importância do Alesc itinerante para a região. É com grande alegria, deputado Júlio Garcia, que estamos recebendo nossos dignos representantes do Poder Legislativo Estadual. Talvez, creio eu, em nossas vidas, salvo quando na sede legislativa em Florianópolis, nunca tivemos a grata e seleta oportunidade de termos,
e de forma tão próxima todos os nossos representantes do Poder Legislativo Estadual. Julgo dizer que talvez seja uma oportunidade única, de extrema importância e que não podemos dar a ela só menos importância. Afinal de contas, muitas decisões que importam nossas vidas em sociedade estarão sendo objeto de deliberação a partir desse momento. E tudo que nos afeta e a nossos semelhantes deve ter sua relevância e importância sempre destacadas. Ao UNOESC deputado Júlio Garcia, demais deputadas e deputados, como uma instituição comunitária de nosso Estado, deputado Mauro de Nadal, coordenador da bancada do Oeste, com o sempre auxílio e compreensão de vossas senhorias, fruto de vossas cotidianas decisões e do controle que constitucionalmente exercem, sente-se extremamente feliz com vossas decisões, pois as mesmas representam, em nosso modesto entendimento, o objetivo maior de qualquer deliberação legislativa. O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarque, destacou projetos do governo do Estado para a região de São Miguel do Oeste. Primeiro, o ponto relacionado ao Hospital Terezinha Gaio Basso, o Hospital de São Miguel do Oeste e região, ele é tratado como um hospital regional. Obviamente, a gente vai expandir o hospital. Quem vai fazer a obra é o governo do Estado de Santa Catarina. É uma obra orçada em 19 milhões. A gente vai fazer ela com fases. Nós temos uma demanda para a expansão de leitos neonatais, de UTI, que vão hoje para Chapecó, vão para outras regiões. Então, isso não existe uma discussão com relação ao mérito. Nós vamos fazer, já estamos, obviamente, encaminhando, até porque a população tem pressa. Mas, junto com isso, também nós vamos mudar a maneira como o contrato ele está colocado hoje, deputado Mauro, porque hoje eu tenho uma limitação na execução dos procedimentos. E a população tem pressa, eu quero ter mais produção, eu não quero limitar cirurgias eletivas, eu não quero limitar o atendimento que é feito no hospital hoje, que conta com 92 leitos. Então, é uma expansão de leitos, de estrutura, com a mudança no módulo como é feito o contrato hoje, que acaba me limitando na execução. Segundo ponto que foi falado aqui, eu acredito, pela CDL, com relação ao EMOSC, a maior demanda que nós temos é pela coleta, para que a população não tenha que se deslocar até Chapecó, outras regiões para realizar a coleta. Eu já saio daqui, independente da formalização, com o dever de modular essa possibilidade, para que a gente possa responder de uma maneira adequada e que mais pessoas possam fazer a doação de sangue como deve ser. O diretor-geral do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, Rodrigo Lopes, destacou a importância da instituição para o extremo oeste catarinense. Hoje nós fizemos, em média, 500 cirurgias por mês e 70% dessas cirurgias são cirurgias de urgência e emergência. Então, muitas vezes, a gente até é cobrado porque não faz cirurgia eletiva, porque não tem leito, não tem capacidade. Hoje eu tenho 98% de ocupação de centro cirúrgico. Então, é muito difícil nós trazer mais pacientes eletivos para dentro do hospital, sendo que 70% dele é consumido pela urgência e emergência. E aqui, a ampliação, então, ela custa em torno de 60 milhões, que foi o que a gente prospectou, e se fosse fazer de forma parcial, como a gente já conversou em outras vezes, aí fosse ampliar UTI, internações, área pediátrica, enfim, ficaria em torno de 19 a 20 milhões. Isso tudo são custos estimados. Representantes da Associação dos Amigos do Rio Uruguai e afluentes de Mondaí destacaram o trabalho ambiental realizado pela entidade. Atualmente, ela conta com 50 associados e com a sede própria na cidade e no município de Mondaí, Santa Catarina. Então, ela atua em causas ambientais, sociais e culturais. Então, as nossas primeiras ações com focos, ela foi na combate à poluição por resíduos, especialmente que desciam no nosso Rio Uruguai, que vinha de Chapecó, sentido abaixo até Mondaí. Então, contando com parcerias com prefeituras para políticas públicas e ambientais. Então, também com o foco de gestão de resíduos sólidos e sua conscientização. Então, as nossas áreas de atuação de impacto são a inclusão de ações culturais no Estatuto, com a criação do ambiente cultural, e os destaques são a recolha de lixo em rios, rodovias, palestras, cursos e campanha de educação ambiental.
Por último, representantes do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São Miguel do Oeste, destacaram o trabalho de formação de jovens e adultos em desenvolvimento territorial e gestão agrofamiliar. Um outro trabalho que nós fazemos e que merece a devida atenção, que é quando nós trabalhamos com jovens, com adultos que não conseguiram estudar na época correta, na época considerada adequada, e uma parte do trabalho que a gente fez até agora, inclusive, foi merecedor de receber a medalha Paulo Freire, que é a medalha indicada pelo Ministério da Educação e que escolhe as 5 melhores experiências de educação de jovens e adultos do Brasil. São Miguel do Oeste foi uma dessas 5 melhores experiências. E como resultado desse projeto, nós temos um projeto que vamos desenvolver daqui para diante, também de educação de jovens e adultos com comunidades no meio rural.